Gravando. Então vamos lá para mais um quadro. Desvendando mistérios. Então, confesso que eu estou com saudade de todos e eu fiquei um pouco dodói, mas agora já passou, estou sendo medicada, estou bem, graças a Deus. E eu queria retomar então nossas aulas, pedir desculpa para vocês, perdão das minhas faltas, das minhas falhas. E desde o momento que você está na chuva, é para se molhar. Então deixa aí seu joinha, tá? Seu like aí, para a gente continuar divulgando esse trabalho, que não é para vocês, muito para vocês. Eu pensei mais em mim, olha, egoísmo, né? Egoísta. É para eu não esquecer. Então, é todo um trabalho, né? Eu me aposentei-me. É, então, eu não queria esquecer, né? É triste você esquecer aquilo que você conseguiu, que foi instrumento do seu trabalho, aquelas habilidades conquistadas, adquiridas, aí de repente, né? Então, eu acho triste isso. E eu gosto de falar, eu acho que eu nasci para isso. Então, se tentar me calar, acho que eu vou ficar triste, vou ficar deprê. Bom, então, eu vou abrir aqui com duas frases célebres. Uma é do poeta Fernando Pessoa, que eu amo Fernando Pessoa, admiro muito Fernando. Inclusive ele está no livro que a gente vai lançar, hein? Já tem o protótipo, é, já está para ser lançado aí, fiquem atentos. Nossa vida um pouco ali na Escola Leonor, né? Eu uso uma grande metáfora, o barco Leonor, como se fosse uma grande embarcação, né? E ali que acontece a vida, ali é o show, ali é o uau, três grandes compartimentos, que são os três períodos, né? Matutino, vespertino e noturno. Então fiquem atentos, hein? O barco Leonor. O nome do livro, o título do livro é Ai, Sonhos, Flores e Amores, além do barco Leonor, professora Maria Elza, ok? Então vamos lá, eu vou abrir aqui. A literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Essa é uma frase, né, do Fernando Pessoa. Então nós sabemos que a literatura é uma arte. E quando isso acontece, o autor, o artista, o pintor com a sua paleta de cores diversas, ele está querendo dizer, a vida não basta. Então nós procuramos ir além, né? É o que eu sempre falo, ficar só aqui no materialismo, na terra, né? A gente cansa, a gente se machuca, a gente se fere. Então a gente tem que tentar sair um pouco daqui para outra esfera, né? Em busca do transcendental, em busca da metafísica, em busca, né, de fluidos bons, não é isso? É, de criar, né, de buscar uma arte nova, de fazer algo diferente, que saia do senso comum, que saia aqui dessa realidade. Isso é literatura, é a transfiguração da verdade, é a verdade pelo avesso, é uma verdade recriada. É isso que é literatura. Então ela vai além, não é só um livro, não é simplesmente um livro, né? É uma tela, uma obra de arte, uma escultura, um pensamento, uma frase, tá? E vai além disso daí. E tem outra também, do Goethe, que é o autor desse livro aqui, ó, Os Sofrimentos do Jovem Werther. É o livro que abre o romantismo lá em Portugal, né? Em Portugal, tá? Foi escrito em 1774. Esse Goethe aqui é alemão e a paixão arrebatadora por Carlota. Só que Carlota era casada. Aí começam os B.O.s, né? Por isso que ele sofre, olha, sofrimento. Que dor, né? O amor fere. Como é que é? Love Hurt. Tem uma música que fala, o amor fere. Aliás, essa música é tão linda, ouça para vocês verem. E ele se vê incapaz, impossibilitado de realizar esse amor. E ele é levado ao desespero. Tá? Então, fica aqui ó, a dica. Então, tem uma frase dele. O declínio da literatura
indica o declínio de uma nação. Então, quando não se produz mais arte, quando não se escreve mais, quando não se inventa mais nada, não usa sua criatividade, não tem mais nada nas editoras, não tem mais revista, não tem mais livros, não tem... Indica o quê? Que é o declínio de uma nação. É o fim. Está aqui em pé. Declinando, cai. É o fim. Seria falir, cair, desaparecer. Então, é essa frase dele, tá? Quando a literatura chegar nesse ponto de declínio, declinar, acabar, cair, falir, é o declínio de uma nação. Então, deixemos aí nessas frases célebres e nós vamos de onde nós paramos. Eu falei do romantismo em Portugal, tal. 11 anos depois ele vem para o Brasil. O Brasil chega em 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades. Essa obra que abre o romantismo no Brasil. Se olharmos aqui na nossa tabelinha de literatura, né? Ela está aqui bonitinha, bem aqui, ó. A era colonial, agora a era moderna e contemporânea. Então tá lá romantismo em Portugal, 1825, aí 1836, 11 anos depois chega aqui no Brasil. Então nós estamos aqui, ó, tá? Romantismo. Brasil, chegamos, viajamos, chegamos. Passaram-se 11 anos já, olha lá. Então é isso, tá? Então, início do romantismo no Brasil, a proclamação da independência ocorrida em 1822. Então, 1826, então, o Brasil já, né, está aí independente. É um momento de afirmação da nacionalidade, de firmar, né, aquela coisa de patriotismo, sou brasileiro, sou nacionalista, né? Então, vem aquele movimento romântico, e esse movimento romântico, essa nova arte, vai expressar esses valores, que vai valorizar a história do país. A história, só que para valorizar a história, é claro que se considera o passado, né? É o passado, aí eu trago aqui para o presente. No presente eu vou falar do passado para eu ter uma projeção para o futuro. Tudo isso é importante, tudo isso é a vida, né? Aí, durante esse período de quase meio século, dominaram nas letras brasileiras o eu, as características que vão marcar esse período aí. O eu, o sentimentalismo, olha o nome de romantismo, né? O nacionalismo, como já foi dito, o indianismo, os indígenas que estavam aqui, e o liberalismo, a liberdade de expressão. Um pouco aí da corrente da libertação da França, né? A frase liberté, igualité e fraternité. Então, vem um pouco desse viés para cá, né? Então, quando chega aqui o romantismo do Brasil, eles são divididos em 3 gerações, a primeira, a segunda e a terceira. Atentem para essas 3 gerações, são importantíssimas. Então, vamos ver o que as tornam distintas, diferentes, né? A primeira geração é temática religiosa, mística, poesia, natureza, né? Falou de índio, é isso, né? Marcada por forte sentimento nacionalista. Então, vão se destacar Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias, né? Aí eu já deixei separado aqui, fiz uma breve pesquisa. E vou falar então para vocês aqui. Essa obra que abre Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Magalhães, o Gonçalves Magalhães, ele é um autor de perfil, ele tem um teor, um perfil histórico, tá? Aí ele escreve outras obras. O Poeta e a Inquisição, olha lá, primeira geração, em primeiro lugar, vamos falar da primeira geração, né? Olha a redundância, primeiro. Então vamos lá, primeira geração. O Poeta e a Inquisição, 1839, a Confederação dos Tamoios, 1857, e os indígenas do Brasil perante a história. Então veja, né? É mais histórico, uma obra mais assim, mais condensada. Aí temos aí Joaquim Manuel de Macedo. O que o Joaquim Manuel de Macedo escreveu? Em 1854, ele escreveu A Moreninha. Acho que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês. A Moreninha.
Bom, essa história, gente, é um romance muito bonitinho. Tem até um filme, tá? Se você quiser assisti-lo, assista, que vai te impulsionar a ler o livro. É claro que eu recomendo que você leia o livro na íntegra, né? Porque eu já tive essa experiência de você pegar um livro, ler, e depois esse livro foi feito um filme. Então, sempre foge um pouco da essência, sempre há uma mudança, porque eles vão se preocupar muito com o que se vê, com o cenário, né? E a atuação ali dos artistas. Então, agora você lendo, né, dá asas à sua imaginação, você viaja e aí você vai se deparar com a essência mesmo que o autor quis passar. Tem uma diferença. Então, Joaquim Manoel de Macedo escreveu a Moreninha. O que é a Moreninha? Só um pequeno resuminho assim para chamar sua atenção. Eram estudantes de medicina que frequentavam bailes, festas, as tradições do século XIX, a paquera, né, o flerte das moças. É nessa linha aí, tá? É muito bonitinho. O menino ele vai estudar, né, vai para fazer faculdade de medicina e ele promete para ele mesmo, faz um juramento para os amigos, pelos amigos, tal, que ele não ia se apaixonar. Ah, não deu outra. Chegando lá, ai gente, a vida é assim, né? Aí, então é isso, aí você vai ver o que vai acontecer. Em 1845, esse Joaquim Manuel de Macedo escreve O Moço Loiro. Gente, o que é o Moço Loiro? O Moço Loiro. Houve um furto da cruz da família. A família tinha lá um pingente, uma cruz que era da família. Era uma coisa importante, simbólica, né? Era da dona Honorina. Olha que nome, hein? Ó, dica aí pro seu filho, sua filha. Dona Honorina. E aí o suspeito foi expulso da casa. Tinha um visitante lá, foi você culpado, suma daqui. Ele foi expulso da casa. Depois de 7 anos, esse rapaz aparece com esse nome, o Moço Loiro. E aí ele chega lá declarando amor para alguém da família tal. E aí, né, imagina o BO que foi também. Aí então você vai ler e ver o que aconteceu, tá? 1869, o Joaquim Manuel de Macedo escreve A Luneta Mágica. A Luneta Mágica é uma maneira bem humorada e crítica à realidade social cultural do Brasil no fim do Segundo Império, que depois foi proclamado veio a República, né? Então também outra interessante, se você quiser entender um pouco a sociedade aí da época. Com licença, vou tomar uma aguinha aqui, né, pra gente hidratar. Então vamos lá, vamos embora. Tem outro livro chamado As Vítimas Algozes. As Vítimas Algozes. É algoz, aqui deve ser algozes. Que é uma pessoa, quem são os algozes? Os algozes, que vem de falar algoz, plural algozes. Quem são? Assassinos, carrascos, carnífices, quem gosta de carnificina, pessoa cruel, pessoa penosa. Então, quando fala de algozes, é tudo isso, tá, gente? É um lado bem fúnebre aí. Então, as vítimas nesse perfil aí, tá? Então, é um jeito é a defesa da abolição e da escravatura com argumentos bem diferentes às dos direitos humanos e da igualdade social. Aí vai falar o lado mal dos escravos. Aqueles escravocratas que se favoreciam, era um pesadelo na vida dos seus donos. Imagine uma casa, uma senzala, né? Os brancos moravam lá, né? Separado, aquele casarão, né? A família dos brancos com as suas regalias, e tinha um monte de escravos. Então tinha escravos que se tornavam um inferno na vida dos seus patrões, né? E mediante daquela situação também, que eles sofriam, ora maltratados. Né? A gente que estudou um pouco, né? Sabe, essa parte da história foi bem complicada mesmo, né, gente? Então vai falar um pouco disso, tá? Uma outra visão dos escravos. Aí temos o Gonçalves Dias, ele vai fazer Canção do Exílio, vai fazer Ijuca Pirama. O Ijuca Pirama, gente, é o que há, significa o que há de ser morto. É um drama pelo último descendente da tribo Tupi, no momento de sua morte. Gente, são poemas lindos, sabe? Os índios ali, né, seu estado puro de coração, de honra, eles defendem a honra, eles lutam até morrer.
e no seu estado mesmo de pureza de espírito. São, assim, poemas belíssimos, lindos. E Juca Pirama. Em 1857, ele escreve A Confidência dos Tamoios. Os Timbiras é um poema épico publicado na Alemanha. Timbiras é um conjunto de povos, tá? Então, aqui é a primeira geração. Ainda na primeira geração, vou ficar só na primeira, tá bom? Manuel Antônio de Almeida escreve Memórias de um Sargento de Milícia. Esse eu tenho para mostrar. Tá aqui, ó. Memórias de um Sargento de Milícias. Não tô de ponta cabeça não, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui. Manuel Antônio de Macedo, tá? Então, esse livro é bem cômico, gente, muito cômico. A comicidade, ele é engraçado, tá? De chacotas que tem esse livro é muito presente, é muito grande, tá? Um casal se conhece numa pisadela, ele pisa no pé dela e pronto, acontece aquele escândalo. Aí eles se conhecem a partir daí, e aí estavam indo para Portugal, eles vêm para o Brasil, nossa, saindo de Portugal vindo para o Brasil. Nossa, é um escândalo. E é muito engraçado e vale a pena ler, conferir, tá? Uma obra clássica que já foi também obra de vestibular e tal. Aí, gente, entra o José de Alencar. O José de Alencar, gente, ele é simplesmente maravilhoso. O José de Alencar, ele é um dos poetas que mais escreveu aqui nessa primeira fase, tá? O Alencar, ele escreveu romances indianistas, ele escreveu urbanos, ele escreveu poemas regionais, históricos, teatro, poesias, crônicas, romances, poemas e também escreveu sobre política. Ele é maravilhoso, é aquele tipo, gente, ele era rico, né? Os pais tinham muitos escravos e ele dormia com a mãe lendo, recitando poesias, lendo romances na sua cabeceira. Então ele já foi assim produzido, já foi feito um poeta, um escritor desde criança. Desde criança nasceu em berço de ouro, tinha uma estante abastada, né? Leu-se de tudo. Então ele foi muito bem fundamentado, tá? Então vale a pena conferir suas leituras. Embora ele era tipo o perfil rico, né, gente? O de dono dos escravos, ele foi contra a lei do ventre livre, porque ele tinha bastante escravos sob seu domínio e tal. Se envolveu também com política e tal. Então, um dos livros dele, tá? Principais, 5 minutos. Os 5 minutos, gente, aqui o poeta se atrasa 5 minutos e encontra o amor de sua vida. Só que ela era doente. E esse livro lhe rendeu muita popularidade, e foi escrito em folhetins. Sabe quando se escreve em panfleto? Escrevem os panfletos. Agora esse mês, depois o outro capítulo vai que nem novela, sabe? Um livro muito bonitinho, gente. Leiam, vocês se surpreenderão. 5 minutos, ele é curtinho, tá? Acho que eu tenho ele aqui e aqui eu tenho os 2 livros. 5 minutos e a Viuvinha. Já vou falar da Viuvinha, tá aqui, ó. Mas de acordo com a edição, o ano são capas diferentes, né? Vocês encontrarão outros modelos de capas aí. Depois, gente, vem a Viuvinha. Vou falar sobre a Viuvinha. A Viuvinha foi escrito... Vou falar aqui um pouquinho dela. O moço era rico, só que na farra ele perdeu toda a fortuna, gente. Perdeu todo o dinheiro que ele havia ganhado de herança. E ele era noivo e ele pretendia casar-se. Só que ele estava falido e a noiva não sabia. Aí o plano dele ia se casar, depois ele ia se matar em seguida, aí ele ia sair de cena e só voltaria após 5 anos, quando ele tivesse recuperado a sua herança, tá? E olha só que situação, gente, que situação. Então ele fala um pouco dos costumes da sociedade da época, tal. Poxa, que dó da jovem
senhora, né, a mulher casada recentemente. Por isso que ela é tida como a viuvinha, depois de 5 anos que ele volta. Ele ficava sondando ela, tal, se ela ia traí-la, tal. E vocês sabem, quando a pessoa morre, é dado como morto, muitas dívidas se isentam, né? Então o livro se trata disso, tá? Aí, gente, tem os indígenas, que é o Guarani, Iracema e o Birajara, os 3 livros. Aí tem até uma nota que coloquei para vocês aqui. O Birajara é primo do Guarani e irmão da Iracema, porque é uma trilogia indígena. Gente, Iracema é lindo, é a virgem dos lábios de mel, cabelo mais negro que a asa da graúna, uma ave, mas os lábios de mel era dócil, seus pés roçavam sobre a grama, sobre a relva, uma virgem linda. E ela acaba se apaixonando pelo português, pelo branco, e é um drama, gente. Nasce o filho, Moacir, significa filho da dor. E tem todo um enredo, é linda, é obra de vestibular. Se você transpor as letras de Iracema, ler de trás para frente, vai dar uma palavra. Vê se vocês descobrem. Os alunos sofrem, apanham. Toda vez que eu falava, vai dar a palavra América. E o José de Alencar vai estar falando da América, a formação do Brasil. Começa no Ceará, gente. Aí é um romance lindo, né? E quando ela morre, aí ela é enterrada ao pé de uma planta, um coqueiro. Diz que a ave, o vento balançava aquele coqueiro. E eles acreditavam que era Iracema que estava voltando, era o canto de Iracema. E aí, por aí vai, tá? Uma história belíssima que vale a pena ser lida. O Birajara é... Vou falar um pouco do Birajara aqui, tá? O Birajara procura alguém para lutar e ele pega como prisioneiro, gente, ele leva para título de guerreiro. Poxa, sou um guerreiro, consegui trazer um prisioneiro na aldeia. Só que, para sua surpresa, quem era o prisioneiro? A bela índia, filha do chefe da tribo. Daí outro B.O., né, gente? Aí vem o lance do amor, tal, outra história lindíssima que vale a pena, tá, gente? O Guarani tem o romance entre Peri e Ceci. Peri e Cecília, vai chamar-se Ceci, tá? Peri e Ceci é a luta do índio e o branco. Uma história belíssima também. Começou lá e até hoje, né? Olha quantas e quantas tribos foram dizimadas, né? O Brasil já era cheio de índios, cheio de indígenas. E aí vem aquela historinha, né, pra gente engolir, né? Que estavam em busca de... Eles iam para a Índia, toda a navegação lá de Portugal, liderada por Vasco da Gama, ia procurar as Índias, ia descer a Europa, descer pela África, ia contornar, como fala, mostra no mapa ali que eu já mostrei para vocês, as Índias, né, ali no sul, ali das Índias, ali para baixo da Ásia. E desviou-se a rota e vieram para o Brasil. Chegaram aqui, como eles estavam procurando as Índias, deu-se o nome de índios, né? É a história que a gente conhece, mas já tinha muitos nativos aqui. Então vale a pena conferir tudo isso. Ai, tô cansadinha, gente, meu Deus. Lucila, gente, essa Lucila é linda, é uma prostituta que se acha indigna do verdadeiro amor. Ela sofre, por isso que não pode julgar ninguém. Você não leu o processo, você não sabe da vida da pessoa, você vai falar do que você está vendo na sua frente, e atrás, e por aí, por detrás, toda a bagagem que ela carrega, a vida dela, você não conhece. Então, sabe, a gente, com o passar do tempo, a gente aprende que a vida não é bem assim como a gente pensa, não. É muito mais, tem muito mais. Vulgarmente falando, né, é bem mais embaixo o negócio. Mas é uma história linda, vale a pena você conferir. Senhora, diva, vou falar de diva, depois eu falo de senhora. Perfil das mulheres, né? Lucila, diva e senhora. A diva, gente, era rica, mimada, carioca. Ela ficou dividida e confusa com o amor de Gustavo, um médico que a salvou quando ela era adolescente. Demorou, sabe, até, e aí, confira lá, se eles vão ficar juntos ou não. Senhora também é outro maravilhoso, né? A vida é uma roda gigante. A hora você está lá em cima, a hora você está embaixo. E ela era muito pobre. Imagina, também se achava indigna do amor. O cara era rico. Só que depois a roda gigante girou na gente. Ela estava lá em cima, ela recebeu uma bela de uma herança. E daí? Olha o jogo da vida. Confira, vale a pena.
Vale a pena. Mas romances históricos, As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, tá? Gente, Sonhos de Ouro é outro lindo. Ai, que bonitinho que é Sonhos de Ouro. É Sonhos de Ouro. Aí coloca esse apóstrofe aí, resume, né? Aí fica Sonhos de Ouro. Igual copo d'água. Ao invés de escrever copo de água. É um menino pobre, ele é noivo da Bela, a moça chamada Bela, e ele tem o sonho de ir para a cidade, conseguir dinheiro e vir resgatar a família e fazer o casamento, né? Só que nessa daí, gente, a vida não é como a gente pensa, né? Ele chega nesse lugar e a moça se apaixona por ele, claro que ele fala não, que ele ia voltar para se casar com a Bela, só que ele descobre, né, que Bela tomou outro rumo. E daí? E daí que vai acontecer? Ele volta e assume esse romance dessa moça rica que gostava dele. Ai, gente, é muito bonitinha. Acontece tanta coisa. É o jogo da vida, gente. É o jogo do amor. Vão lá conferir que depois vocês me falam. Aí a Encarnação, ele é póstumo, depois que o Alencar morre, que publicam. Toda obra que é póstuma significa pós-morte, tá? É Encarnação, é Hermano, um viúvo de hábitos estranhos. Claro, ele é apaixonado pela mulher, e a mulher morre, ele se casa novamente, e ele não consegue esquecer da antiga. É como se ela estivesse ali, sabe? É complicado, né? A nossa mente, a mente do ser humano é complicada, só que agora ele tem que conviver e saber que é outra mulher, é uma outra realidade, né? Esse jogo psicológico aí, tá? É isso. Retrata, aqui fala de outro. Tá. É o Alencar, gente, ele retrata a terra, o povo, relata mitos, lendas, tradições, festas religiosas, usos e costumes. Ele tem esse dom, né? Ele viveu ali, né, gente? Então, ele foi romancista, dramaturgo, jornalista, advogado, político, um dos maiores representantes do indianismo e principalmente romancista brasileiro, tá? Ele morreu apenas com 48 anos de idade, jovem ainda. Nasceu em 1877, não, nasceu em 1829 e morreu em 1877, tá? Então, a trilogia indianista é isso: Guarani, Ubirajara e Iracema. O perfil das mulheres: Diva, Senhora e Lucila, certo? É isso. Então, eu falei sobre só a primeira geração. Então, vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo, tá? E no outro momento eu vou falar da segunda e da terceira, ok? Então, até o outro vídeo. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado, que venha ajudá-los aí, tá? Beijo grande e até mais! Olha lá, minha florzinha. Estão vendo a minha flor? Olha lá que linda atrás de mim. Beijo.